da obra Natureza da Psique, capítulo 17. Nós estamos finalizando essa obra e eu vou fazer uma observação que é os dois últimos parágrafos, eles são a conclusão. E é bastante interessante, uma linguagem assim maravilhosa, assim, fantástico, uma coisa, os dois últimos é a conclusão, né? E que conclusão é essa? De incluir no rol de objetos possíveis, incluir no rol de objetos possíveis a ciência questões do tipo a continuidade da consciência pós-morte. Essa é para chegar nesse ponto. Então, eu estou estabelecendo para vocês qual é a meta. A meta é essa. Os dois últimos parágrafos, ele não chega a concluir, mas ele deixa bem claro que tudo aqui, todos os outros objetos, que esse momento materialista da ciência, que é anterior que ainda está totalmente preso a iluminismo, a física clássica, a positivismo, tem um rol de objetos possíveis para essa ciência. E ele mostra claramente, através de um processo argumentativo, e no final ele mostra que é apenas uma questão de escolha, é apenas um momento em que se proíbe pensar certas questões, mas que há metodologia para isso, para incluir, para ampliar o rol de objetos viáveis para investigação científica, né? Então, assim, na verdade, é o que há de mais delicado nesse grande projeto do Jung. É o que há de mais complicado, mais constrangedor, mais problemático para ele com os pares dele. É de onde veio o maior número de ataques. Então, o que eu vou trabalhar com vocês agora fica extremamente epistemológico, é desafiador nesse sentido, então é difícil, porque ele vem até que os 5 primeiros parágrafos que eu vou trabalhar agora, até que vai mais ou menos bem. Mas aí depois dá uma engrossada, dificulta bastante, mas nós estamos juntos e vamos ver o que é possível fazer, tá bom? Eu vou abrir agora o material, vou fazer o compartilhamento. O Leandro vai colocar para mim uma tela maior do compartilhamento. O Leandro é o nosso DJ. E vamos ver se isso aqui fica um pouco parecido com música, pelo menos um pouquinho, senão nós estamos ferrados. Por isso que eu gosto de falar que o Leandro é o DJ. Vamos. Primeiro, deixa eu perguntar para vocês se está bem visível esse material. Sim, tá sim. Tá bem visível. Está bem visível? Então, estou voltando aqui no começo. Isso aqui é material com uns 10 horas, né? Mas eu vou sair adaptando ele aqui e nós vamos interromper daqui uns 40 minutos no máximo. Vamos lá. E depois, quem tiver interesse, eu vou ter que fazer uma apresentação muito adaptada, mas quem tiver interesse depois de fazer uma leitura exegética, aí pode me procurar, que eu tenho essa disponibilidade, grande interesse de acompanhar exegese. Primeiro, para quem não estiver acostumado com a palavra exegese, o que significa exegese? É quando você faz uma análise, uma interpretação rigorosa, detalhada, minuciosa, observando temas e relações, né? Então, esse tipo de leitura é o meu interesse, porque o campo da filosofia. Meu interesse em Jung é muito mais dessa ordem do que da ordem clínica, né? Porque as questões clínicas envolvem outras coisas pessoais. Né? Bom, então, mas que a clínica do Jung é maravilhosa, isso aí não tem como. Eu concordo plenamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que está a visualização de vocês agora? Está parcial, né? Agora tá bom, Cláudio. Tá bom, Cláudio.
Vê se assim dá para ver melhor. Mas tá corto. Agora melhorou. Tá bom. Assim é melhor. Os dois. Beleza. Agora melhorou. Os dois ou três primeiros parágrafos, pelo menos eles, eu preciso ler o que foi que eu escrevi, tá bom? Eu falo assim, que eu estou chamando de comentário introdutório. Em alguns momentos ele fica parecendo paráfrase, em outros fica parecendo introdução, em outros fica parecendo comentário. Mas a minha tentativa é facilitar, é tornar um pouco palatável, um pouco saboroso, né? Vamos lá. É reduzir um pouquinho a aridez, facilitar a compreensão. Então vamos lá, o primeiro comentário. Primeira coisa aqui. Esse é o parágrafo 802, no capítulo 17 da obra Natureza da Psique. Vamos lá. Comentário introdutório número 1. Nesta mesma obra, ou seja, na Natureza da Psique, Jung diz que a maior conquista do ser humano foi o desenvolvimento da consciência, mas o preço pago em troca é o mais alto possível. Eu acho que está tão claro que está ok, né? Porque eu não vou me deter nisso aqui não, porque a gente já trabalhou bastante essa parte, senão a gente... Mas eu gostaria muito que vocês tomassem esse período que eu acabei de ler, é uma escrita minha, tomasse ele como uma das referências, tá bom? Essa coisa de que a consciência foi o desenvolvimento mais recente da alma humana, ele é extremamente recente, por esse motivo ele não fala... Gente, me desculpa, deixa eu só salvar minha irmã aqui, ela está perdida lá na... Espera aí. Gol branco, final oficial. Rapidinho, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu só ia falar que consciência e homem parece que são coisas indissociáveis, né? Não dá nem para imaginar um homem sem consciência. Então, como se surgiu a consciência, parece que surgiu o homem também. Perfeito, perfeito. Na verdade, pode falar. Observem o seguinte, gente. Nós temos uma relação entre consciência e razão. E também em consciência, razão e pensamento. Observem que a palavra razão, inicialmente, ela é entendida como... Ela é uma tradução da palavra logos. Eu estou escrevendo aqui, peraí. Depois eu termino. Logos tem duas leituras. No século V, com os sofistas como linguagem, e depois no século IV, como em Platão e Aristóteles, né? Aí vem a tradução de razão como nós entendemos, supondo uma verdade metafísica, da qual a gente poderia... A palavra consciência significa estar ciente de alguma coisa. Essa forma de expressão, de estar ciente sobre alguma coisa, a gente a elabora pelo pensamento. Só que, na verdade, nós éramos seres engendrados. Com Descartes, a gente muda essa concepção. A razão significa a faculdade de distinguir o verdadeiro do falso, o primeiro parágrafo do Discurso do Método, uma obra publicada em 1637. E depois, nas Meditações, o Descartes define o homem, Leandro, como estritamente res cogitans, entendendo aí que o homem é estritamente pensamento, fazer uso da razão, tem uma articulação lógica do pensamento. O louco tem razão também, mas ele é desrazoado no sentido de ele não tem uma lógica no pensamento dele. Então, mais importante do que ter razão é fazer o bom uso da razão, assim que Descartes a define. E aí abre espaço para os estudos relativos à mente, o que vocês chamam de mente humana, para ver no mundo moderno, século XVII, XVIII, como que se articula, como é sustentável e defensável uma teoria do conhecimento. Né? Vocês ainda não apareceram, vocês aparecem lá no 19. Hegel, Kant usam sempre a expressão assim, subconsciente, atrás da consciência, até a elaboração da noção de inconsciente. E aqui no caso do Jung, a preocupação sempre é essa, né? Até que a relação entre consciência e inconsciência. A ideia de função transcendente aí. Né?
Pronto, só isso. O Leandro colocou uma questão importantíssima, porque ela mostra um ponto de partida para a gente compreender, olhar essa palavra aqui no texto. A consciência aqui, quando a gente fala de consciência, aí vamos levar em conta, para a gente também não esticar demais, mas eu vou tentar ser bem simples, bem direto, que a consciência, se eu pensar nos primeiros hominídeos, eu tenho que remontar a 2,5 milhões de anos. Alguma forma, algum germe da consciência, a consciência, em algum sentido, ela já está presente ali. Então, porque senão ela não poderia existir hoje. Se ela já não existisse em germe, em semente, em possibilidade, ela não poderia existir hoje. Então, nesse sentido extremamente amplo da palavra consciência, ela já existia, ela sempre existiu. Na verdade, ela existe muito antes até mesmo dos antropóides, ou dos primeiros hominídeos, né? A consciência, experiência de dupla fenda 1801 já mostra que o próprio elétron, a própria elétron já tem consciência. Então, essa consciência no sentido geral, viu, Leandro? Ela existe em tudo, né? Não só em humanos ou em animais, mas em algum grau, esse sentido geral, aberto de consciência sempre existe. Consciência no sentido que o Jung está se referindo ali, já é um conceito específico. É muito importante o Leandro falar por esse motivo. Já é um conceito específico. Já é o quê? Aquela consciência que criou e se criou no processo de desenvolvimento de civilização, cultura, ciência, filosofia. Então, essa forma de consciência, ela se desenvolveu e ela criou essas quatro questões que eu acabei de apresentar. Então, é nesse sentido que o desenvolvimento, é a maior conquista, na opinião do Jung, e, ao mesmo tempo, o preço mais alto. Preço mais alto por quê? Porque, à medida que ela se desenvolveu com essa configuração, o homem perdeu a sua identidade enquanto natureza. Ele perdeu. O que é que isso custa? Pandemia de ansiedade, depressão e 1 milhão de outras crises emocionais moderadas, suportáveis. Portanto, a gente faz de conta que elas não existem. As crises de identidade e um volume gigantesco de decisões, no mínimo 10 decisões, um ser humano normal tem que tomar todos os dias. 1 milhão de decisões ao longo da sua existência, né? Infinitas decisões. E essa desconexão com a própria natureza, essa desconexão. Obviamente que, no primeiro momento, esse homem se sentia... Não existia eu e a natureza, a percepção. Percepção e apercepção era uma coisa só, praticamente. Né? Percepção e apercepção coincidiam. Os dois fatores psíquicos, os dois fenômenos psíquicos, os dois fatos psíquicos. O da percepção e o da apercepção eram coincidentes, porque o homem percebia essa unicidade. Mas tudo isso são articulações de Jung em outras partes do texto, e não dá para a gente retomar tudo isso agora. Na verdade, eu vou dar sequência aqui para a gente tocar. Vocês estão junto comigo no texto? O compartilhamento aí, ele está visível para vocês aí, Leandro? Sim, tá sim. Ótimo. Então tá. Aqui ainda na escrita que eu fiz, terceira linha. A consciência só foi desenvolvida bem recentemente e, graças a ela, alcançamos todas as vantagens relacionadas à qualidade de vida no sentido de preservação da vida. Isso porque, pela consciência e no desenvolvimento dela, criamos civilização, cultura, ciência, filosofia. Em decorrência desses ganhos, temos vários confortos e seguranças, o que possibilitou o aumento da longevidade graças ao desenvolvimento de várias racionalidades médicas, produção de alimentos
que possibilita refeições diárias. Agora vamos ver o que o Jung fala disso. Isso aqui foi só para puxar o assunto, né? Aí o Jung vem falar que a nossa longevidade, o belo é o texto dele, né? Nossa longevidade, comprovada pelas estatísticas atuais, é um produto da civilização. Entre os primitivos, só excepcionalmente se chega a uma idade avançada. Assim, quando visitei as tribos primitivas da África Oriental, vi pouquíssimos homens de cabelos brancos que poderiam ter estimativamente mais de 60 anos. Aí agora eu vou fazer um outro comentário para introduzir a próxima parte. Se vocês quiserem ler junto comigo, ele está aí compartilhado na tela, né? Nos períodos seguintes, ou seja, no texto do Jung, né, nos períodos seguintes, Jung faz uma comparação entre o primitivo e nós. Diz que, em sua observação, percebeu que os idosos primitivos identificam-se com sua idade biológica diferentemente do humano de hoje. Então, essa identificação, um pressuposto de saúde, que o Jung veio argumentando e mostrando, não dá para a gente retomar toda essa argumentação, mas, por fim, a conclusão da argumentação é o seguinte: se o camarada se identifica com os 17 anos que ele tem, ou seja, biologicamente ele está lá com a testosterona em 1.200, e ele for agressivo e fizer merda com a agressividade dele, mas depois, quando ele tiver com 60 anos, a testosterona dele, que vai ter uma correlação, não é relação de causa e efeito, pelo amor de Deus, mas é um índice, um indicativo, um sintoma, uma correlação, uma correspondência entre agressividade e a condição biológica. O cara com 60 anos, a testosterona dele não está em 1.200, está em 400, 500, 600. Então, não justifica ele, por exemplo, ter um ataque de ira e partir para vias de fato. É diferente o critério. Ou seja, a pessoa se identificar, ou seja, eu psicologicamente está com a idade que eu tenho biologicamente, isso evita neuroses, mas as argumentações que ele utiliza, apesar de eu usar um exemplo concreto, ele faz uma argumentação bem mais detalhada e rica. Bom, mas vamos ver aqui o que nas palavras de Jung aqui, ó. Mas eram realmente velhos e pareciam que tinham sido sempre velhos, tão plenamente se haviam identificado com a idade avançada. Eram exatamente o que eram sob todos os aspectos, ao passo que nós, os humanos modernos daqui, né, somos sempre apenas mais ou menos aquilo que realmente somos. É como se nossa consciência tivesse deslizado um pouco de suas bases naturais e não soubesse mais como se orientar pelo tempo natural. É interessante lembrar que o homem primitivo, nessa perspectiva, ele tem lugar social, enquanto que o ajuda a manter na sua identidade coincidente, sua identidade psicológica coincidindo, identificando com a idade biológica. Mais um comentário aqui, ó. O termo híbris... Ué, gente, espera aí. Isso aqui eu trabalhei na aula passada? No encontro passado? Não, trabalhou não. Híbris não. Híbris, ele se refere ao exagero, desordem ou caos. É o contraponto à ideia grega de cosmos. Há uma desordem entre idade biológica e idade psicológica. Agora eu fui bem claro, né? Isso ocorre com quase todos nós. Parece ser um traço cultural altamente relevante, qual seja a idade da psique não acompanha a idade biológica. Nas palavras do Jung sobre isso, dir-se-ia que sofremos de uma híbris da consciência que nos induz a acreditar que o tempo de nossa vida é mera ilusão, que pode ser alterado a nosso bel prazer. Pergunta-se de onde a consciência tira a sua capacidade de ser tão contrária à natureza e que pode significar, e o que é que significa essa arbitrariedade, né? Então, isso aqui é um ponto-chave, isso aqui vai ajudar a desenvolver algumas questões na argumentação dele.
que pergunta-se de onde a consciência tira a sua capacidade de ser tão contrária à natureza. O que pode significar, e o que é que pode significar essa arbitrariedade? Então, a consciência faz essa discordância do processo. A consciência consegue fazer essa discordância da natureza, da pessoa se perceber como unicidade com tudo que está fora dela e também no sentido de facilmente tentar se desconectar da idade biológica. Algum comentário? Se tiver, vai me ajudar, porque eu vou ter que gastar 10 segundos para pegar uma coisa aqui. O que ele está chamando desse híbris aí, eu não entendi. A híbris é um termo grego que significa desordem, é um contraponto à ideia de cosmos. Ou seja, ele está dizendo que nós, os modernos, os contemporâneos dele, e nós hoje, contemporâneos nossos, né, nós estamos a desordem. Qual desordem? A desordem entre idade biológica e idade psicológica. A gente fica preso lá atrás. Daí a importância da morte, né? Porque a morte é o balizador. Isso apesar de ser tão estranho falar que a vida é para a morte, que a morte, como ela sendo a grande baliza, o grande modulador para a vida, ela paradoxalmente nos faz assumir que estamos vivos. Comentário introdutório número 3. Parece estranho para a maioria das pessoas a afirmação de que a vida é para a morte. Coincidiu aqui. Ou que o processo da vida se conclui na morte, ou ainda que a vida se completa na morte. A morte é o alvo da vida. Esta aponta para aquela e a persegue até alcançar o seu intento. Agora, nas palavras dele, é assim, da mesma forma que a trajetória de um projétil termina quando ele atinge o alvo, assim também a vida termina na morte, que é, portanto, o alvo para o qual tende a vida inteira. No comentário introdutório número 2, Jung usa... Vamos lá. Isso é eu escrevendo, né? Toda vez que eu falar comentário introdutório, sou eu escrevendo. Jung usa a metáfora de uma parábola formada pela trajetória de um projétil para o transcurso da vida de uma pessoa. Nesta imagem, vemos duas metades, a da subida e a da descida. A primeira metade da vida é a de maior vigor físico e expansão, e a segunda é declínio. Porém, essa segunda metade pode ter uma vantagem psicológica que compense a desfasagem biológica. Porém, isso ocorre somente quando a pessoa amadurece sua postura em relação à vida, ao mudar seus interesses e valores. Isso acontece se a pessoa tiver a morte em seu foco, ou seja, se perceber seu caminho para a morte. Mesmo aquela parte da vida que é de ascensão e expansão biológica, né, é também, em última análise, uma etapa para se alcançar a morte. O objetivo da vida é a morte. O zênite, em astronomia, linha vertical acima do observador, é uma imagem para representar o apogeu da vida, que é também o ponto de virada que separa a primeira da segunda metade da vida. A primeira da segunda metade. É a metanoia, né? Logo em seguida, Jung usa a expressão fórmula paradoxal para referir-se ao paradoxo de que a vida é um caminho para a morte. Nesta linha de pensamento, amplia o que disse anteriormente ao dizer que a vida é teleológica, ou seja, ela é algo que existe para uma finalidade. Aí, rapidamente, um trechinho do Jung. Mesmo sua ascensão, no caso aqui, ascensão da vida biológica, né? Eu acho que é aquela parte a primeira parte lá, né, da parábola, né? Mesmo sua ascensão e seu zênite,
ou seja, o ponto mais alto, mesmo sua ascensão e seu zênite, são apenas etapas e meios através dos quais se alcança o alvo, que é a morte. Essa fórmula paradoxal nada mais é do que a conclusão lógica do fato de que a nossa vida é teleológica, ou seja, ela aponta para uma finalidade, que é a morte, né, no caso, e determinada por um objetivo, e o objetivo é a morte. Comentário introdutório, número 3. Abaixo, ele diz que não está brincando de silogismo. Essa expressão é um jeito técnico de dizer que essa longa sequência de argumentos não é uma especulação meramente racional, mas um exercício de observação empírica. Olha que coisa fabulosa. Gente, algum comentário? Cláudio, eu não quero também, assim, você me coordena aí também, porque às vezes você tem uma programação e pode te atrapalhar. Com relação ao outro parágrafo, a questão da persona, né, envolvida nessa morte, nesse meio da vida, né? Se você quisesse comentar alguma coisa sobre isso, tipo, esse meio da vida, como essa troca de persona, essa morte Pode dessa identidade que está identificada com alguma... Pode ser, por exemplo, com algum modo, né, de ver o mundo. Às vezes a pessoa que é muito racional, então ela tem essa identificação com essa visão de mundo, e é terrível, né? Eu acho que sair de uma visão dessa, de um solo desse, né? De um entendimento de mundo para outro, não é fácil. E também a persona, né? Eu acho que às vezes até na minha história pessoal, né? Eu mudei de profissão, da veterinária e agora me formando em psicologia, e eu passei por esse processo e foi bem doloroso, né? Ter que tomar outras decisões e tudo. É só isso mesmo. Beleza. Assim, sobre a leitura que eu estou fazendo uma leitura bem corrida, porque porque nesses parágrafos, o que o Jung está fazendo é retomar muita coisa do que ele foi estabelecendo para trás. E como, né? Então, assim, mas, se alguma coisa igual a Catiúcia fez, Cláudio, eu não entendi tal coisa, volta aí. Aí eu voltei e falei para ela. Para mim é tranquilo e é muito agradável participar de um processo desse. Bom, então vamos lá. Então, quando ele fala que não está brincando de silogismo, só lembrando aqui uma coisa, ó, silogismo tem que ter 3 ou mais proposições. Lá na filosofia, né? Tem que ter 3 ou mais proposições, sendo que a última tem que ser mais geral, mais ampla e conclusiva. Certo? Então, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo prático, vou usar um silogismo de 3 proposições. O ser humano é racional. Todo ser humano é racional. Foi uma proposição. Agora eu vou para a segunda. Sócrates é um ser humano. Fui para a segunda proposição. Agora eu vou para a terceira proposição, vamos ver se ela é conclusão das 2 anteriores. Portanto, Sócrates é racional. Observa que a terceira é a conclusão das 2 anteriores. Então, nós temos aqui um silogismo. Isso é porque o Jung é muito erudito e dá trabalho para nós, né? Então, ele está querendo simplesmente falar o seguinte, ó, esse monte de argumentações que eu estou fazendo não é especulação. Eu não estou brincando de silogismos. Né? Eu sei que isso aqui, o meu raciocínio está perfeito, ele vem trazendo um raciocínio perfeito, né? Uma cadeia de conclusões, mas eu não estou aqui para brincar com isso, meu interesse não é acadêmico. É como se ele dissesse assim, eu só estou me defendendo. Isso que talvez possa parecer uma especulação, é uma maneira de articular com observações empíricas. É uma maneira de articular com fenomenologias e observações empíricas. Eu não estou tirando nada da cartola. Eu estou propondo um modelo de psique
E dentro desse modelo, eu pego todas as minhas observações e busco o senso comum de vocês e trago vocês para pensar junto comigo. Então, é uma metodologia, assim, genial, né? E para ele, se para nós é desafiador entender o que ele produziu, para ele fazer isso aqui, ele estava no meio do fogo cruzado, numa situação bem complicada. Cláudio, o texto... Ah, voltou, né, gente? Ele estava meio cortado. Voltou. Eu acabei de colocar de volta. Tá. Porque eu recuei ele um pouquinho para eu olhar o rosto de vocês, porque eu estava fazendo esse comentário livre. Então, voltando aqui, comentário introdutório 3. Abaixo, ele diz que não está brincando de silogismo. Essa expressão é um jeito técnico de dizer que essa longa sequência de argumentos não é uma especulação meramente racional, mas um exercício de observação empírica. Muito bom isso, né? Bem claro, né? Eu acho que aqui eu dei um toquezinho sobre o que o Jung está fazendo. Vamos ver se é isso que ele fala? Não acredito que eu seja culpado de estar brincando aqui com silogismos. Se atribuirmos uma finalidade e um sentido à ascensão da vida, por que não atribuímos também ao seu declínio? Nós atribuímos, né? Sentido para a parte da ascensão. E por que não atribuir um sentido para o declínio? No caso aí o sentido é a morte. Se o nascimento do homem é prenhe, grávido, de significação, por que é que a sua morte também não o é? O jovem é preparado durante 20 anos ou mais para a plena expansão de sua existência individual. Por que não deve também ser preparado durante 20 anos ou mais para o seu fim? Por certo, com o zênite, a pessoa alcança, obviamente, este fim. Alcança este fim. E este fim e possui o que se alcança com a morte. Tá bom, isso aqui é um problema de tradução, viu? Tá bem ruinzinho, a gente deixa para lá, porque a gente já entendeu qual é a ideia. Bom, no parágrafo 804, eu vou fazer um breve comentário aqui, que é aqui, ó, comentário introdutório número 1. Alguém, até o presente momento, alguém tem alguma fala, um comentário ou pergunta, quer expor alguma questão? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Que a gente pode seguir, Cláudio. Sim, segue o baile, segue o baile. Nós estamos juntos, né? Então tá bom. Então vamos lá. Porque é muito prazeroso para mim, porque foi eu que elaborei, né? Mas para vocês aí fica dependendo desse foco, dessa concentração de vocês aí. Por isso que eu estou preocupado, né? Então vamos lá. Comentário introdutório número 1. Esse comentário é o quê? Ao parágrafo 804, certo? Vamos junto? No primeiro período desse parágrafo, né, ele fala que não está convidando o leitor a acreditar. Nossa, isso aqui também é muito importante. Não está convidando o leitor a acreditar no que está expondo, pois acreditar é dar crédito e aceitar. Aceitar porque foi convencido ou porque tem uma autoridade, ou assim decidir por algum motivo, né? Diz que não está convidando o leitor a dar fé aos argumentos apresentados, coisa que ninguém pode fazer em termos científicos, em termos filosóficos, ninguém pode fazer isso, né? Trata-se, portanto, de pensar a temática a partir de uma reflexão com base em observações de fatos. Fazer investigações com base em um método tão rigoroso quanto possível é uma escolha bem diferente de dar fé ou de acreditar. Isso aqui é bem epistemológico. Isso aqui é mais um comentário epistemológico, né? Mas o trabalho do Jung, esse trabalho aqui, é epistemológico. O que ele fala sobre isso? No momento em que talvez se poderia esperar que eu gostaria de tirar uma fé subitamente do meu bolso e convidar meus leitores a fazer justamente aquilo que ninguém pode fazer, isto é, acreditar em alguma coisa.
Devo confessar que eu também jamais poderia fazê-lo. É bonito isso, não é? Mostrar que ciência e filosofia não é crença. Crença é religião. Eu acredito por quê? Porque é um dogma da igreja, né? Ou porque me convenceram, ou porque a autoridade do fulano é grande. Mais um comentário bem breve, comentário introdutório número 2, ainda na sequência desse parágrafo 804. No terceiro período desse parágrafo 804, introduz a questão da continuidade da vida após a morte. Cara, ele fez tudo isso para chegar nesse ponto. Aí você fala assim, Cláudio, mas um cara cientificamente inserido no positivismo, nessa cultura iluminista, cercado de metodologia, de um materialismo científico, como é que o cara dá conta de ser atrevido, ousado, louco, gênio e competente, extremamente competente, ao ponto de chegar nessa hora aqui argumentativamente, pegando fatos concretos. Por que eu estou falando isso? Porque isso é absurdo. É muita coragem, é muita competência, é muita genialidade, é muito risco, é muito autoexposição. Então, a dimensão humana do Jung tem hora que nos espanta. Comentário introdutório número 2. No terceiro período desse 804, né, desse parágrafo 804, introduz a questão da continuidade da vida após a morte. Diz que não vai responder afirmativamente a essa questão, mas fala que pode, pelo menos, mencionar que há um consenso universal com concepções claras sobre a morte. Bom, antes de continuar lendo, eu só quero lembrar o seguinte, esse consenso universal aqui do Jung é a grande força da estrutura do pensamento do Jung, é esse consenso universal entendido como inconsciente coletivo, como acúmulo de conhecimento. Porque é como se ele dissesse assim, cara, larga de ser doido, não existe mágica, não existe salto da humanidade. Como é que eu, de uma hora para outra, nos últimos segundos da nossa existência, falo que tudo para trás foi um terrível equívoco. Joga fora tudo. Sendo que tudo aquilo deu bom resultado, viabilizou todo o desenvolvimento da nossa espécie. Agora eu vou pegar esse arcabouço e jogar fora? Não. Sobre alma, eu tenho que aprender lá atrás. Porque sobre alma, as soluções que eles deram são todas extremamente úteis, eficazes e racionalmente defensáveis. Mas nós estamos num momento em que a alma não é objeto da ciência. Estamos num momento em que a alma não é objeto da ciência. Mas ele pega e mostra claramente, então, que é desse consenso universal, que é do acúmulo de conhecimento, das informações, daquilo que a gente não dá conta. Uma determinada tradição de 2.000 ou de 10.000 anos atrás tem elaboração simbólica sobre isso que resolve, por que eu vou abrir mão? Então, é assim, é uma insanidade o grau de materialismo que nós alcançamos. Mas isso eu estou citando uma quantidade muito grande com esses comentários de parágrafos anteriores. Então, eu só vou concluir essa leitura aqui e vou ver se alguém de vocês quer fazer algum comentário. Há um consenso universal de concepções claras sobre a morte, né? Novamente, Jung usa o termo fórmula paradoxal para lembrar a ideia central desse tema. É um paradoxo, qual seja, a vida é uma preparação para a morte, ou a vida aponta para a morte. Ou seja, o significado da existência se conclui com seu termo. No começo da década de 30, as duas maiores religiões eram o cristianismo e o budismo. Hoje esse quadro é bem diferente. O cristianismo ainda é a maior em quantidade, né? E em segundo temos o islamismo, em terceiro o hinduísmo e em quarto o budismo. Isso aqui é só um comentário para lembrar que o Jung escreveu isso aqui em 1934, né? Porque ele vai mencionar isso aqui. Vamos lá ver o que ele fala? Por isso,
Certamente, eu não afirmarei agora que é preciso crer que a morte é um segundo nascimento que nos leva a uma sobrevida no além. Quer dizer, eu não estou falando isso, não. Mas posso, pelo menos, mencionar que o consciêncio gentium, né, o consenso universal, tem concepções claras sobre a morte, que se acham expressas, na maioria inequívoca, nas grandes religiões do mundo. Pode-se mesmo afirmar que a maioria dessas religiões é um complicado sistema de preparações para a morte, de tal modo que a vida, de acordo com a minha fórmula paradoxal, acima expressa, realmente nada mais é do que uma preparação para o fim derradeiro, que é a morte. Para suas maiores religiões, para as duas maiores religiões vivas, o cristianismo e o budismo, o significado da existência se consuma com seu término. Bom, aqui nós terminamos o parágrafo 405, 404. Antes de ir para o 405, eu vou ver se tem alguma questão. Ah, Catil, você está com a mão levantada. Obrigada, Catil, você quer falar? Cláudio, pela fala. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Então, eu queria te perguntar uma coisa. O Jung, ele faz alguma afirmação no sentido de se posicionar em relação à vida após a morte? Nós vamos ver que ele fala o seguinte, que nesse momento que ele está, o que está acontecendo naquele momento dele? Extremo, por um lado, o extremo do materialismo. Está no ápice do materialismo científico ainda, né? Para te falar a verdade, às vezes eu olho assim e vejo que nós ainda, até agora, o presente momento, mantemos esse ápice de materialismo científico. Determinados objetos, quando são apresentados na academia, a pessoa tem a vida dele destruída. Certos objetos são proibidos, ou seja, os objetos têm que contemplar exclusivamente o paradigma de extrema materialidade, ou seja, a realidade é material, ponto. Ah, Cláudio, como é que fica? Já vou entrar no que você falou, viu? Ah, Cláudio, como é que fica a alma, então? A alma é um epifenômeno do cérebro. A alma é o quê? Um epifenômeno do cérebro. O que é um epifenômeno? Um subproduto, uma consequência, um efeito. A causa é o cérebro. Ué, então a alma é só uma secreção? A alma é só uma secreção. Nossa, então o pensamento não tem substancialidade, o sentimento não tem substancialidade, não tem existência em si. Não tem. Pensamento, sentimento, esse tipo de coisa, isso aí é por causa de hormônio. Isso aí funciona, é porque o cérebro é tipo um computadorzinho e tem um software lá dentro, e esse software... Eu acho que essa ideia de software hardware ainda é mais adequada até do que a ideia de que materialista sobre a alma, né? A ideia materialista sobre, ou seja, essa ligação entre... Aqui no texto dele, logo ali na frente, foi bom você colocar essa questão, que eu já vou antecipando aqui. Logo ali na frente, ele coloca que é o seguinte. Ele coloca o seguinte, que essa ligação, existia 100% essa convicção de uma relação de causa e efeito entre cérebro e alma, né? Que a alma era apenas um epifenômeno. Beleza. Ele vem e fala o seguinte, que esse tipo de ligação já caiu por terra. E ele apresenta uma quantidade enorme de argumentos sobre isso, né? Uma quantidade muito grande de argumentos. E quando ele usa a palavra ligação, ele está falando desse tipo de ligação, né? Porque algum grau de ligação entre cérebro e psique deve haver, né? Ô, Catilcio, me perdoa, eu perdi sua pergunta. Coloca ela para mim. Recoloca ela para mim. Porque eu estava pensando aqui, você disse que essa fala dele é de 1939, é isso? 1934. Você perguntou se ele vai defender 34? que a alma continua depois da morte. Ele vai porque eu estou pensando aqui que... Ele prepara o terreno para isso. Ele não afirma isso. Mas ele mostra claramente que tanto ele pode falar isso, quando ele pode
falar o contrário, que existe. Isso aí vai acontecer nos 2 últimos parágrafos, viu, Catiúcia? Que ele deixa claro o seguinte, cara, você excluir a alma, a substancialidade, o que é a substancialidade da alma? A alma existe. Acabou o corpo, ela continua. Existe uma consciência, ele fala aqui também nos parágrafos que eu vou trabalhar com vocês, que a consciência é extremamente limitada em relação à vida biológica, ou seja, os primeiros anos, ou pelo menos a criança, ela não tem consciência, ela tem uma sensação simbiótica, agora é por minha conta, o Jung não fala isso, mas eu estou explicando o que ele está querendo falar, que a criança tem uma sensação simbiótica entre ela e a mãe, ou entre ela e o mundo, ou as duas coisas. Mas chega uma hora que ela começa a se diferenciar. Isso que eu estou falando não é nenhum absurdo, não. Parece que é consensual entre todos os psicólogos, os teóricos em psicologia que trabalham desenvolvimento da personalidade, né? Que num primeiro momento, e só depois de um primeiro momento, é que o indivíduo toma consciência de sua singularidade, e que ele está aqui, né? E existe muitos experimentos sobre isso, mas eu não posso gastar muito tempo nisso agora, não. Por fim, a consciência começou depois do começo da vida biológica. Então, ela é mais estreita por esse motivo. Ele vai dar mais um motivo que mostra que ela é mais estreita. A consciência termina um pouco antes de terminar a vida biológica. Ou seja, é muito comum acontecer da morte biológica de uma pessoa acontecer depois que ela já perdeu a consciência. Eu tive aqui... Aí a gente tem que parar para pensar um pouco. Por Alzheimer, ou por alguma coisa, ou a pessoa está em plena saúde, mas tem um momento ali que a consciência realmente ela cede lugar. Então, ela é restrita, só para terminar, Catiúcia, ela é restrita pelo primeiro motivo que eu falei, que a consciência só começa depois de um certo tempo que a pessoa nasceu, e ela é restrita, limitada também, porque ela termina antes de terminar a vida biológica, e ela é limitada também, porque 1/3 das 24 horas de sono, a pessoa está num estado de inconsciência. Isso ele está o tempo todo estabelecendo aqui, para ele argumentar em seguida, estabelecendo qual referência, que a consciência é extrema. A consciência não deveria ser utilizada como critério central da condição humana, porque ela surgiu agora, ela acabou de surgir dessa forma, desse formato que ela tem, ela acabou de surgir. Os primeiros hominídeos, 2,5 milhões de anos antes deles, é claro que já existia um germe, essa consciência, mas essa forma de consciência, ela surgiu agora, ela não é nada comparado com a condição humana. Ele quase usa esse termo. Catiúcia? Entendi. A minha pergunta inicial foi que eu queria saber, porque eu fiquei pensando assim, da mesma forma que existe um consenso aí, universal sobre as questões da vida, existe também consensos universais em relação às questões da morte. Por exemplo, os rituais dos povos originários, né, povos indígenas, afro-ameríndios, enfim. Eles trabalhavam a morte com presença de vida além da morte. Tanto que os rituais indígenas, eles fazem preparação para terem, né, as orientações de continuidade das suas comunidades através dos rituais que eles entram em contato com os mortos, né, os antepassados, e eles orientam a como vai ser a vida das comunidades presentes e vivas. Então, isso é algo que o Jung também ele entra em contato, né, com essas civilizações. Ele poderia usar primordiais. Essa linha que você está usando. Ele poderia usar essa linha que ele está usando. E usa. Porém, aqui nos 2 últimos parágrafos, ele usa uma linha de argumentação racional. Ele vai usar fato, observação empírica. Ele fala o seguinte, cara, lá, não sei se vocês lembram disso, mas ele está num momento que, por um extremo, é extremamente materialista, mas, por outro, tem uma quantidade muito grande de pesquisas parapsicológicas. Eu não lembro agora os detalhes, mas tem um camarada lá que na hora que está acontecendo um incêndio lá no país dele, ele fala, está acontecendo agora um incêndio. É agora? Então ele rompeu o quê? O espaço. A questão do tempo, né? País.
espaço. Então, a O telepatia, tempo. ele vai apresentar logo aqui em frente, duas modalidades de telepatia que estavam sendo pesquisadas. Tinha uma quantidade gigantesca de dados sobre isso. Duas formas de telepatia. Uma é a respeito do espaço, outra é a respeito do tempo. A respeito do espaço, tem uma experiência lá que ele falou, está acontecendo um incêndio agora, começou agora um incêndio. Faltam 5 casas para chegar na sua. Aí depois o camarada descobriu que aquele incêndio realmente começou naquele dia, naquela hora. Então, ou seja, ele rompeu o quê? Espaço. Uma coisa que aconteceu no mesmo tempo. Então, foi uma telepatia de espaço, né? Aconteceu no mesmo tempo. Porém, tem outras experiências que demonstram telepatia no tempo, em relação ao fator tempo. Peraí, mas a gente achava que espaço e tempo era absoluto, agora ele ficou relativo, ele não é mais absoluto, porque aí, vou usar um exemplo bem recente agora, de descoberta mais recente da física quântica. Emaranhamento quântico. De acordo com o spin, que é o ângulo da partícula, duas partículas estão emaranhadas. Uma delas, você pode mandar ela para onde você quiser. Isso é experiência de laboratório. No exato momento, esse é o melhor exemplo para mostrar que as duas interações, elas ocorrem tanto a respeito de espaço quanto de tempo. Mas isso é uma experiência recente. A hora que eu movo o ângulo de uma partícula, a outra move junto. Uai, Cláudio, é uma relação de causa e efeito? Não. Relação de causa e efeito é um carro moveu porque eu dei um empurrão nele. Então, primeiro veio um empurrão, depois veio o movimento. Então, tem temporalidade, tem sequência, tem linearidade. Então, relação de causa e efeito pressupõe tempo. Quando eu pego um spin e giro o outro, os dois giram juntos. Significa que eu não tenho duas partes de um mesmo evento. Os dois juntos é uma unicidade. É por isso que sincronicidade pressupõe o conceito de uns mundos, ou seja, uma única ordem, um único organismo que tudo está movendo ao mesmo tempo e nada está causando nada. Não é de causalidade, mas de sincronicidade. Então ele vai falar de duas telepatias, dois modelos de telepatia. Quais sejam? A telepatia que relativiza o tempo e a telepatia que relativiza o espaço. Está acontecendo uma coisa num telepatia, ou seja, uma comunicação que relativiza o espaço eu estou sendo comunicado de um incêndio que está tendo no outro país. Né? Tinha dados sobre isso. Então, a psique não está submetida a espaço. É isso que ele está querendo falar. Mas o cara percebeu, sonhou tal coisa e depois aconteceu. A psique não está submetida ao tempo. Ela é transespacial e transtemporal. Foi ótimo, Catil, você colocar a questão, porque aí eu fiz esse monte de comentário e vai ficar facinho o texto agora. Bom, eu vou seguir, tá, gente? Desculpa a correria, mas a tentativa é a gente... Depois, quem precisar, eu tenho disponibilidade absurda para acompanhar qualquer leitura. Tá? A minha prioridade de vida é isso. Parágrafo 805. Vamos lá. Comentário introdutório número 1. No primeiro período, fala que vai expor a opinião que se consolidou desde a época do Iluminismo, que é a ideia de que as religiões foram criadas pelas cabeças dos homens e que, portanto, são constituídas por fantasias. Cara, olha o que ele fala sobre isso, aqui nas palavras dele. Todos estão junto comigo? Desde a época do Iluminismo, vocês estão enxergando isso? Está compartilhado isso aí para vocês? Sim, tá aqui na tela. Desde a época do Iluminismo, desenvolveu-se uma opinião a respeito da natureza da religião que, embora seja uma concepção errada, tipicamente racionalista, merece ser mencionada por causa de sua grande difusão. De acordo com este ponto de vista, todas as religiões constituem uma espécie de sistemas filosóficos, forjados pela cabeça dos homens.
ou seja, pela imaginação dos homens. Um dia, de homens individuais, né? Um dia alguém inventou um Deus e outros dogmas e passou a zombar da humanidade com essa fantasia própria para satisfazer desejos. Ele está expondo aqui a ideia de religião materialista, né? As ideias que os materialistas têm sobre religião. E ele vai mostrar que não é isso. Né? Comentário introdutório número 2. No período seguinte, ele se contrapõe a essa opinião que diz que as religiões são criações da imaginação de indivíduos. Né? Faz isso ao lembrar que a cabeça é um órgão inteiramente inadequado quando se trata de conceber símbolos religiosos. A linguagem simbólica é incompatível com a consciência, ou seja, com a cabeça, com a imaginação. Desse fato psicológico, deduz-se facilmente que os símbolos emergem de onde? Do inconsciente. Agora, ele, nas palavras dele, essa opinião, a opinião lá dos materialistas, do iluminismo, esta opinião é contraditada pelo fato psicológico de que a cabeça é um órgão inteiramente inadequado quando se trata de conceber símbolos religiosos. Estes, né, os símbolos religiosos, não provêm da cabeça, mas de algum lugar, talvez do coração, certamente de alguma camada profunda da psique, pouco semelhante à consciência, que é sempre apenas uma camada superficial. A consciência é sempre superficial. É por isso que os símbolos religiosos têm um pronunciado caráter de revelação e, em geral, são produtos espontâneos da atividade inconsciente da psique. São tudo menos coisa imaginada. Pelo contrário, eles se desenvolveram progressivamente à semelhança de plantas, como revelações naturais da psique humana no decurso dos séculos. Ainda hoje podemos observar em certos indivíduos o aparecimento espontâneo de autênticos e genuínos símbolos religiosos que brotam do inconsciente, quais flores de espécie estranha, enquanto a consciência se mantém perplexa de lado, sem saber realmente o que fazer com semelhantes criações. Ou seja, não é da natureza da consciência. Não é muito difícil constatar que estes símbolos individuais provêm também, em seu conteúdo, quanto em sua forma, do mesmo espírito inconsciente. Ou, se não quiser chamar de espírito inconsciente, fala do jeito que quiser. Desse mesmo espírito que as grandes religiões da humanidade, em qualquer caso, a experiência nos mostra que as religiões não são elaborações conscientes, mas provêm da vida natural da psique inconsciente, dando-lhe adequada expressão. Ou seja, dá uma adequada expressão os símbolos dão uma adequada expressão à vida inconsciente. Para encerrar as 4 últimas linhas, isso explica sua disseminação universal. Né? O que explica a disseminação universal dos símbolos? O fato de que eles emergem dessa psique que não é a psique individual. Isso explica a sua disseminação universal e sua imensa influência sobre a humanidade através da história, né? Essa linguagem simbólica. Esta influência seria incompreensível se os símbolos religiosos não fossem, ao menos, verdades psicológicas naturais. Bom, esse aqui acaba que foi um parágrafo muito longo, mas pela correria do tempo, se tiver algum comentário sobre isso, eu posso esclarecer aqui, tá bom? Posso eu mesmo falar, ou se alguém quiser falar, é melhor que dar um descanso. Como eu fiz uma leitura corrida, alguém quer comentar alguma coisa que ajuda a clarear? Eu vou só correr o olho 4 ou 5 segundos para ver o que eu preciso dentro desse parágrafo que ele vai utilizar dentro da estrutura argumentativa. Ah, tá. Aqui, então, é para isso, só para isso mesmo, para mostrar essa natureza, que a natureza da psique ela é ampliada em relação à natureza da consciência.
Porém, vai ter um momento, em alguns momentos, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, que em alguns momentos ele usa a palavra consciência significando alma. Vocês vão observar isso. Ou ele fez isso, ou o tradutor fez isso. Mas a gente consegue perceber se vocês... Mas eu mostro quando é que isso acontece. E faz sentido, não chega a ser um problema, não. Não chega a ser um defeito de... Eu faço uma observação sobre isso para evitar mal entendido, né? Então vamos lá. Vamos para o 806. Gente, por favor, me responda só uma coisa. Essa avalanche que eu estou promovendo aqui para ganhar tempo, tá tudo bem? Tá sim. Estamos juntos. Ótimo. Graças a Deus. Vamos seguir em frente. Parágrafo 806. O comentário introdutório é o seguinte, que o Jung menciona a seguir que muitas pessoas têm dificuldades com a palavra psicológico. Fala isso para dizer que é inviável tentar definir o que é psicológico, tentar definir o que é psique. É legal isso, né? O próprio Jung fala, gente, eu não sei o que é psique, não. Eu não sei o que é arquétipo, eu não sei o que é não sei o quê, eu não sei o que é... Eu não estou aqui para fazer uma metafísica, nem ontologia. Ontologia é outra questão. Eu não estou aqui para fazer metafísica, eu não estou aqui para estabelecer conceitos. A minha obra não é para fazer, não é para atender os ditames de academia. Não, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para criar um modelo de alma e a gente pegar o maior número possível de evidências que justificam, que legitimam a operacionalidade desse modelo e a gente usar em prática, porque o meu interesse é a dor, é aliviar a dor do outro. Então, nessa perspectiva, ele não sabe o que é psicológico, ele não sabe o que é psíquico, e não precisa saber. Você precisa operar com essas categorias, ainda que você não diga qual é o conceito exato do que é cada coisa daquela. Se ele fizer isso, ele matou o esquema dele. Na verdade, mata muita coisa quando se faz isso, né? Como diria Lacan, a palavra mata a coisa. Menciona a seguir que muitas pessoas têm dificuldades com a palavra psicológico. Fala isso para dizer que é inevitável tentar definir o que é psicológico ou psique. Vai dizer que ninguém sabe o que são essas coisas. Portanto, não tem como saber até onde se estende a natureza da psique. Porém, igualmente, não se sabe o que é matéria, como vimos nessa obra, nos parágrafos lá atrás, que não deu tempo de eu colocar aqui para vocês, não. A gente não sabe o que é matéria, né? Em decorrência dessa impossibilidade de saber o que é matéria, não se sabe até onde se estende a verdade física, que se limita à matéria, né? Até onde vai essa verdade física que se limita à matéria? A gente não sabe nem o que é matéria. Até onde vai a verdade psicológica que se limita à psique? A gente não sabe o que é psique. Cara, é chato isso aqui, né? Porque isso é muito epistemológico, mas vamos seguir em frente. Isso ocorre porque é desconhecida. Isso ocorre porque é desconhecida tanto a natureza daquilo que se chama psique, quanto daquilo que chamamos material. Então, dizer o que é matéria é tão embaraçoso quanto dizer o que é psique. No entanto, é facilmente aceita uma verdade física. Cara, olha para onde ele levou o leitor dele. Olha o que ele acabou de fazer. Vocês viram isso que ele fez? Ele vem construindo, isso aqui sou eu, né, falando o que ele fez, agora daqui a pouco nós vamos entrar. Então eu estou falando que ele fez o quê? Ele vem mostrando que você não sabe o que é verdade física, você não sabe o que é verdade psíquica. Para saber o que é verdade psíquica, você teria que falar o que é psique. Eu não dou conta, você não dá conta, ninguém nunca vai dar conta. Dizer o que é uma verdade material, eu teria que dizer até onde vai uma natureza material ou física, eu teria que saber o que é matéria. Eu não sei, você não sabe, ninguém nunca vai saber. Para com isso, larga de ser doido. Por que você fica falando que é verdade física, verdade... Isso é verdade psicológica, não existe. Verdade física. Como é que você pode falar de verdade física se você não sabe o que é matéria? Eu também não posso falar de verdade psíquica, porque eu não sei o que é psique.
Eu não sei o que é espírito. Eu não sei o que é arquétipo. Não sei, não quero saber e ninguém nunca vai saber. Eu estou apenas articulando com categorias racionais para fazer as demonstrações empíricas que sejam válidas para um modelo de psíquica que possa ser útil para aliviar a dor dos outros. Vamos largar de ser doido, para de me atacar. É como se ele estivesse fazendo isso. Vamos ver se é isso mesmo? Eu que estou falando, né? A gente pode olhar no texto dele para ver se ele acabou de fazer isso. Gente, ainda no meu texto, tá bom? Olha, eu quero que você volta só um pouquinho aqui, ó, no meu texto. 1, 2, 3, 4, na quinta linha aqui, ó, de baixo para cima. Então, dizer que o que é matéria é tão embaraçoso quanto dizer o que é psique. No entanto, é facilmente aceita uma verdade física, ou seja, uma verdade baseada nos limites da matéria. Sobre isso, verifica-se em larga escala que o critério oposto é a aplicação às verdades psicológicas. Ou seja, porque a respeito de verdades psicológicas, aí o critério aplicado é o oposto, né? Que eu escrevi mal escrito. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Vamos ver se é isso que eu falei. Sei que muitas pessoas têm dificuldades com a palavra psicológico. Para tranquilizar esses críticos, eu gostaria, portanto, de acrescentar que ninguém sabe o que é psique, como ninguém sabe o que é... ninguém sabe até onde a natureza da psique se estende. Uma verdade psicológica é, portanto, uma coisa tão boa e respeitável quanto uma verdade física que se limita à matéria, como aquela se limita à psique. Olha que coisa. Ele não está aqui para ficar defendendo, ele está apenas mostrando que os objetos são igualmente válidos para uma ciência rigorosa. No parágrafo 807, ele vem falar o seguinte: a fórmula paradoxal, qual seja, paradoxo de que a vida visa a morte, é uma ideia que coincide com o consenso universal. Se considerarmos que tal consenso decorre da psique coletiva, isso sou eu, ele não faz essa explicação, sou eu explicando ele. Se considerarmos que o consenso decorre da psique coletiva, ou do inconsciente coletivo, se preferir, podemos concluir que a vida se realiza na morte. Esta é meta daquela. Nessa perspectiva, a morte deixa de ser uma mera cessação, finalização sem sentido, ou fim sem sentido, pois ela é o próprio sentido da vida. Vixe, Cláudio, que coisa, hein? Doideira, vamos continuar? Não desiste, não. Comentário introdutório número 2. A morte visa como um fim... A morte, vista como um fim sem sentido, é uma postura estritamente racionalista. Quem sustenta essa crença isolou-se psicologicamente e está em oposição com sua própria natureza humana básica, posto que tal natureza é fundamentalmente consciência coletiva ou inconsciente coletivo. Como visto em um parágrafo anterior dessa mesma obra, eu não tive condições de pesquisar para mostrar para vocês. A consciência surgiu somente em um momento bem recente do desenvolvimento da nossa espécie. Por esse motivo, parece razoável acreditar que as funções psíquicas estritamente racionalistas são menos representativas da natureza humana do que a psique coletiva, ou do que o inconsciente coletivo, né? Sobre isso que eu acabei de escrever para vocês, vamos ver o que ele fala. O consenso gentius, né, ou consenso universal, que se expressa nas religiões, está em consonância com a minha fórmula paradoxal acima referida. Por isso, parece-me que considerar a morte como realização plena do sentido da vida e sua verdadeira meta, em vez de uma mera cessação sem sentido, corresponde melhor à psique coletiva da humanidade. Quem professa uma opinião racionalista a esse respeito, isolou-se psicologicamente de si próprio, né? E está em oposição com sua própria natureza humana básica. Vamos para o 808, se vocês aguentar?
O que eu falo aguentar é assim, porque é chato, né? Alguém ficar com um assunto extremamente abstrato, articulando raciocínio, e a gente, numa postura passiva, fica desumano, né? Cláudio, Fica assim, tá muito legal a sua apresentação, tá show de bola. Muito obrigado. Mas tá ok para todo mundo? Vamos no 808? Vamos pular em cima desse trem? Tá ok aqui para mim, Cláudio, pode ver. Tá tudo bem? Ótimo. É muito desafiador você tentar apresentar uma obra de caráter epistemológico. É terrível, é desesperador quase. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar pelo menos um pouco. Comentário introdutório número 1. A qual parágrafo? 808. Ele está compartilhado aí, né, Leandro? Está compartilhado, Leandro? Tá sim, Cláudio, tá bem visível. Beleza. Então, no parágrafo 808, o comentário introdutório número 1. Inicia esse parágrafo referindo-se ao final do parágrafo anterior. Nesta parte do texto diz que aquele que pensar a morte conforme o modo racionalista o faz como um sintoma de um isolamento psicológico de si próprio. Coloca-se em posição a sua própria natureza básica. Faz essa colocação, Jung faz essa colocação com o propósito de mostrar que esse tipo de dissociação, tudo isso aqui é por minha conta, viu? Mas eu posso justificar cada palavra, não tem problema não. Esse tipo de dissociação contém uma verdade fundamental a respeito de todas as neuroses. Qual dissociação? A postura racionalista a respeito da morte, a respeito da psique, né? A postura materialista, essa postura, ela gera neurose porque ela é dissociada, né? Vamos ver em que sentido. A respeito de todas as neuroses, né? Ela contém uma verdade fundamental a respeito de todas as neuroses. Essa dissociação entre eu e o meu inconsciente. Pois, quando se alinha... É negar a existência do inconsciente, na verdade, né? Pois, quando eu nego... Só para ficar claro. Quando eu nego essa linguagem simbólica, mitológica, as informações da religião, eu nego junto meu próprio inconsciente, porque é o mesmo campo de linguagem. E quando eu faço isso, eu estou me dissociando da minha própria natureza. As ideias que eu crio, elas são dissociadas. É por isso que contém uma verdade fundamental a respeito de todas as neuroses, né? Agora, junto comigo aqui, na terceira linha de cima para baixo, no final. Cláudio, licença. Sim, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, se você também, né... Eu não vejo a mãozinha de vocês porque eu tenho que abrir o texto inteiro. Pode falar, Gabriela. Se eu nego a minha consciência, se eu assumo a minha consciência, eu estou negando o meu inconsciente? Não, se eu assumo que há uma identidade entre a minha psique e a minha consciência, aí eu estou negando o inconsciente. E a postura materialista é essa, ela fala de uma identidade entre consciência e alma. A minha alma e a minha consciência. A minha consciência e o cérebro. A minha alma e o cérebro. Tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A minha alma existe como operação cerebral. Ponto. Não existe alma, então. Né? É nesse sentido que Jung faz, nessa mesma obra, a crítica a uma psicologia sem alma. Cláudio, rapidinho. O que é a crítica a uma psicologia sem alma? Ou seja, não existe alma. O que existe é cérebro. São operações cerebrais. Quando eu afirmo a consciência, eu posso estar só afirmando a consciência. Mas se eu afirmar a consciência e falar que sou eu, que a consciência é a única coisa que existe na minha alma, eu acabei de negar. Estou negando todo o resto. O inconsciente pessoal e, pior de tudo, o inconsciente coletivo. Cláudio, rapidinho, isso é muito evidente, eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto, porque é justamente aí que tem uma diferença muito grande com Freud, fica evidente naquele texto Mal-Estar da Civilização, em que um amigo do Freud
questiona ele, né? O que é esse sentimento de unicidade com o mundo? Olha só para você ver, o Jung, né, que vai defender justamente essa unicidade. Eu tenho um sentimento que me funde com o mundo inteiro, né? E propõe para o Freud essa pergunta, né? E o Freud, né, no desenvolvimento, na forma dele pensar, que na visão do Jung era um pouco unilateral e irracional materialista. Então, no entendimento do Freud, naquele texto, ele dá um avanço grande na teoria. É lógico que tem nessas discussões que vão surgindo também um monte de coisa frutífera também, né? Mas aí mostra o embate também. Por quê? Porque o Freud ele vai colocar essa condição da unicidade, desse sentimento que se une ao mundo, se funde ao mundo. O Freud vai levar para a regressão. Ele vai falar, isso aí é na época que a criança sentiu isso, quando era um bebezinho, né? Então, e a partir dessa definição, ele vai colocar a religião, do ponto de vista dogmático, do religião como uma infantilização, que realmente é um aspecto também dual, né? Eu acho que tudo se expressa ao mesmo tempo. E é justamente daí que o Jung parte. Aí é onde começa o Jung, porque quando o Jung vai desenvolver aquele processo de individuação, e ele, por exemplo, analisa uma sequência de sonhos, e é justamente nesses sonhos e nesse sentimento de encontro consigo mesmo que a pessoa tem um estalo intuitivo, alguma acomodação de alguma dor, alguma mudança de olhar, de repente ela é racionalista, ela vira uma pessoa mais sentimental, ou seja, aquilo que Freud, a gente chega num ponto, no limite, onde um pensador regride e continua a teoria dele, com muita coisa frutífera também, que é o Freud, né? E o Jung fala, cessa, e continua a psicologia do Jung, que vai aprofundar e vai para as psicoses, né? Leandro, deu vontade de contribuir com isso. Ô, Leandro, fantástico essa contribuição sua, cara. Show! Nossa, demais. Leandro, olha que coisa incrível. Você vê que, então, o trabalho do Freud, ele inviabiliza a religião. Religião é o ridículo da coisa. Isso. É o cúmulo da infantilidade. Ou seja, ele está bem nessa linha do materialismo científico. Coincide com esse materialismo científico. Tipo assim, a humanidade começou agora. A humanidade começou agora, que é absurdo se acreditar num trem desse. No século XVII começa, ou já na parte do século XVI, né? Mas vamos isso é uma... No século XVII começou a humanidade? Você está doido um trem desse? Isso é jogar fora, no mínimo, 2,5 milhões de anos. É muita coisa para jogar fora. Isso é genial. Como a ética do guerreiro, por exemplo, o refinamento da ética do guerreiro, não dá para a gente mencionar aqui agora, mas é de uma sofisticação de alma. Você fala assim, meu Deus, o homem de hoje é vazio. Se você for comparar com a ética do guerreiro, de 10 mil anos atrás, de 5 mil anos atrás, você vai falar assim, às vezes até um pouco, 10 mil anos atrás, pelo menos, você vai falar assim, cara, o homem de hoje é vazio, é fútil, é superficial, é imaturo, é animal. Se você olhar a ética do guerreiro. Aí você fala, cara, o que nós fizemos nos últimos 10 mil anos? Nós desenvolvemos tecnologia, mas evoluímos, viramos uma coisa péssima em termos de amadurecimento espiritual, emocional, sei lá qual é o nome desse trem. Se você olhar para uma coisa que está lá há 10 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, que é a ética do guerreiro, o grau de sofisticação, de detalhamento, de sutileza, de profundidade, de amor, de sabedoria. Então eu não posso falar que a humanidade começou no século XVII. Isso que... Foi graças a você que a gente percebeu isso.
É isso que eu acho contraditório no Freud também, porque, olha só, quando o Freud, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai retomando a libido como pulsão, como amor, aí ele retoma Platão, e Platão, quando está na discussão lá no banquete, né, quando eles vão falar de amor, eles retomam a quem? A mitologia grega, que é antes deles. Então, e aí o Freud também, ele se baseia no complexo de Édipo, que é toda uma tradição religiosa também. Então, assim, tá vendo como que o valor, né, da religião e dos símbolos, como que um pensador se apropria, né, disso, que está aí há muito tempo, e de repente fala que isso é a coisa mais infantil que a gente tem? Não. Sim, é contraditório. E a religião tem essa contradição mesmo, dela também cair num radicalismo, né? Então é ambígua a coisa. E foi tão impactante isso aí, e foi frutífero esse impacto, eu acho, entre os dois, porque permitiu o Freud também repensar a teoria dele, e isso fica muito marcante no texto dele, Introdução ao Narcisismo, que ele se embanana para escrever aquele texto. Foi duro, porque quando veio as psicoses, aqueles surtos psicóticos, conteúdos religiosos, né, simbólicos, né, símbolos que não se pode explicar por uma história pessoal, ele teve que repensar. Enfim, exatamente. já falei e a gente demais. vê que até Freud, viu, Leandro? Até Freud, a clínica da psicose não vai muito longe, não. Até Freud. A partir de Freud, depois de Freud, é que ela faz uma estrada gigantesca, né? Não só em Lacan, mas em várias outras contribuições teóricas, o grande desenvolvimento da psicanálise a serviço de tratamento de psicose não se deve a Freud. É engraçado isso, né? Por causa desse impedimento que você está falando aí. Bom, quer dizer, por causa de outras coisinhas também, mas eu acho importante esse papel. Leandro, vê se está exposto aí o texto, se ele está bem compartilhado. Nós vamos passar para o 808 agora, tá bom, gente? Ô, Cláudio. Infelizmente, nós vamos ter que ir na correria, do jeito que foi até agora. Fala, Pedro. Fui lá e peguei minha carteira. Só que nós temos que falar 10h30, porque eu tenho uma banca logo em seguida. Se está no 808, não vai dar tempo. Eu vou pelo menos tentar, será? Ou você quer usar o tempo para alguma outra coisa? Você que sabe. Não, eu acho que... Você é o nosso coordenador. Eu não sei como é que está a conversa aí, mas 10h30 eu tenho que fechar aqui, que eu tenho que entrar na defesa lá. Então eu vou fazer pelo menos 808 para a gente não encerrar com a deficiência, e a defasagem aí a gente termina na sexta que vem a obra, né? Essa obra aqui? Você que sabe, Pedro. Sexta que vem. Eu prefiro. Se não atrapalhar o grupo, eu prefiro. Ao invés de simplesmente interromper e abandonar a obra, eu prefiro na sexta que vem. Não, eu acho que é importante, porque também no 809 ele vai tocar num exemplo que serve para o pessoal da clínica. Depois, no 813, ele já fala sobre elementos da sincronicidade. Eu acho que a gente tem que ver essas partes. Vamos terminar na outra sexta, Cláudio. Tá, beleza. Faz então, só esse aí para acabar, para a gente poder... Vou acabar só esse 808 aqui. A banca é aberta, viu? Número 1. Oi? Essa banca é aberta, é sobre a concepção de homem Descartes. Se alguém quiser participar, me fala que eu ponho o link aí. Show, hein? Pode pôr o link para o grupo todo. E aí, se alguém quiser, já entra. Deixa eu ver se ele já mandou. Parágrafo 808, comentário introdutório número 1. Ele inicia esse parágrafo referindo-se ao final do anterior. Ué, eu já li isso aqui. Ué. Ah, tá, já passei para baixo, está aqui. Em oposição à sua própria natureza básica. Aqui, primeira linha. Faz essa colocação de que o homem materialista está em oposição à sua natureza básica, né? Faz essa colocação com o propósito de mostrar que esse tipo de dissociação contém uma verdade fundamental a respeito de todas as neuroses, pois quando se aliena as dimensões inconscientes, como os instintos, isola-se a consciência dessas outras instâncias que têm funções fundamentais na alma como um todo. É dessa... Ixi, o que foi que eu fiz? Sumiu o texto? É dessa forma
que a vinculação com o coração, com as profundezas da alma, se rompe, ou pelo menos se patologiza. Isso aqui foi por minha conta. Gerando um indivíduo cindido, por minha conta também, neurótico. Por esse motivo, no primeiro período do parágrafo 808, retoma a última frase do anterior, que diz que a opinião racionalista sobre a morte é um isolamento psicológico que gera uma oposição à natureza básica da alma. Jung já havia observado em seu trabalho clínico que na gênese das perturbações nervosas encontra-se a alienação dos instintos. Bom, o que ele fala sobre isso? Vamos lá. Esta última frase, quando ele se refere a essa última frase, né, que tem do homem se distanciar da própria natureza, né, que ele fala que essa última frase contém uma verdade fundamental a respeito de todas as neuroses, pois as perturbações nervosas consistem primariamente em uma alienação dos instintos, em uma separação da consciência em relação a certos fatos fundamentais da psique. Por isso, as opiniões racionalistas se aproximam inesperadamente dos sintomas neuróticos. O comentário número 2, já para acabar, gente, aguenta aí só mais um pouquinho, falta poucos minutos e pouca coisa aqui. Comentário introdutório número 2. O primeiro e segundo período desse parágrafo 808, né, é para falar que um pensamento, no sentido científico da palavra, psicologicamente correto é aquele que não nega as dimensões que estão para além da consciência. Ou seja, mantém sempre uma vinculação com o coração. Cara, você pegar um método científico, nesse sentido, Jung apresenta uma inovação, né? Você pegar um método científico que contempla para além da pura racionalidade, da pura consciência racional, próximo, a segunda parte ainda desse, né? As palavras do Jung aqui, ó. Como eles consistem em um pensamento dissimulado, que ocupa o lugar do pensamento psicologicamente correto. Este último mantém sempre sua vinculação com o coração, com as profundezas da alma, com a raiz mestra do nosso ser. Iluminismo ou não iluminismo, consciência ou não inconsciência, a natureza nos prepara para a morte. Então é a natureza, né? Ele fala, esse é o sangue, né? O raciocínio de sangue, de coração, que é a dimensão instintiva, intuitiva, inconsciente. Comentário número 3. Inicia essa última parte do 808, né? Inicia essa parte propondo um experimento em uma situação hipotética para mostrar que a maioria das fantasias são antecipações do futuro para um jovem, enquanto para uma pessoa que envelhece, predominam as memórias. E também, nesse experimento, né, um espantosamente grande número de antecipações da morte, que aumentam gradativamente em função do tempo. No decurso da idade, na progressão biológica promovida pelo tempo, a própria natureza se prepara para o fim. Para encerrar o 808, nas palavras do Jung, nós temos aqui, ó, se pudéssemos, ele apresenta um experimento, né, um experimento mental. Vamos fazer junto com ele esse experimento mental? Vamos criar imagens? Se pudéssemos observar diretamente e registrar os pensamentos de um jovem, caso ele tivesse tempo e vagar para sonhar em pleno dia, descobriríamos, ao lado de imagens da memória, fantasias que se ocupam, sobretudo, com o futuro. Realmente, a maioria das fantasias é constituída de antecipações. Em geral, as fantasias são atos preparatórios ou mesmo exercícios psíquicos para lidar com certas realidades futuras. Se pudéssemos fazer a mesma experiência com uma pessoa que envelhece, naturalmente sem o seu conhecimento, encontraríamos um número maior de imagens da memória
do que no jovem, por causa da tendência do idoso a olhar para trás. Mas, em compensação, encontraríamos também um número espantosamente grande de antecipações do futuro, inclusive da morte. Com o andar dos anos, acumulam-se assustadoramente os pensamentos sobre a morte. O homem que envelhece, quer queira, quer não, prepara-se para a morte. Por isso eu penso que a própria natureza se prepara para o fim. Eu só vou fazer um último comentário. Que é aqui, ó, ele já não é nem mais introdutório, né, porque ele veio posterior. Esse comentário 4 aqui. Objetivamente, as observações empíricas da clínica junguiana, senão vocês vão pensar que é só um exercício mental que ele acabou de fazer. Objetivamente, as observações empíricas da clínica junguiana mostram que o processo é esse acima descrito, esse que ela acabou de escrever. Portanto, objetivamente, não faz diferença se a consciência individual pensa dessa forma. Porém, em termos subjetivos, ou seja, para a própria pessoa, é muito grande a diferença se o indivíduo, no decurso do tempo, acompanha a psique, no sentido em que esta é bem mais que ideias conscientes. A psique, enquanto algo maior que ideias conscientes, se transforma com o passar do tempo. Porém, em sua dimensão consciente, pode ser manipulada pela própria pessoa. Foi o que a gente viu nos parágrafos anteriores, né? E dessa forma, se apega a opiniões que o coração desconhece, ou seja, opiniões que dispensam o instinto, o inconsciente, opiniões que mascaram o processo do morrer, dando-lhe a aparência de um fim sem sentido. A psique, como um todo, só é chamada assim se incluir a parte profunda. E nessa integralidade, ela sabe da progressão do tempo, porque ela mesma é natureza. É nesse sentido que Jung afirma, no final da parte anterior, onde é que eu estou? É nesse sentido que Jung afirma, no final da parte anterior, que a própria natureza se prepara para o fim. Daí a importância de se orientar pela morte, pelo menos durante a velhice. Ah, tá. E é o último trecho. Agora é o último mesmo, gente, mas... Não, mas aí... Acabou, né? Tá bom. Acabou. Aí já é o último. Eu queria fazer uma observação, que eu não sei se vocês tocaram nesse assunto, Cláudio, mas compreender que fim para Jung não é teleológico. Por isso, algumas traduções gostam de traduzir o termo teleológico, é como ele escreve em alemão, em outras obras. Na Energia Psíquica, por exemplo, ele escreve teleológico em alemão, mas o tradutor preferiu finalista. E aí isso pode ocasionar algum equívoco. Isso nasceu lá com Aristóteles e tudo, essa distinção entre fim e finalidade. Aqui, o Jung não está falando sobre fim último, mas sobre finalidade. Então, a morte é um objetivo e a vida é um processo energético, né? No qual nós temos várias finalidades, né? A metanoia, por exemplo, é uma clássica, né? Então, assim, termina, mas começa outra. E chamar atenção também para os trabalhos do Fábio, seu e do Wagner, porque aqui nesse parágrafo o Jung chama a atenção para a natureza nos prepara para a morte, e embaixo ele diz assim, por isso eu penso que a própria natureza se prepara para o fim. Não é um fim último, a própria natureza teria uma finalidade nela, não é? Então, aí, como nós somos natureza também, pensar antropologia. Só isso aí. Sobre a defesa agora, eles vão colocar o link, eu coloco no grupo do Jung. Quem quiser participar, beleza. Pode. Tá bom. Obrigado, Cláudio. Eu perdi grande fala, mas gravou, eu assisto a parte. Gravou. Leandro, se você puder subir esse vídeo de hoje,